Olá, doutoras e doutores, sejam bem-vindos ao podcast que transforma desafios jurídicos em sucesso. O episódio de hoje do Lawcast trouxe, com grande honra, seja muito bem-vindo, Dr. Kleber, secretário-geral da subseção da OAB da Penha de França. Doutor, seja bem-vindo ao Lawcast. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com você, Felipe, prazer conhecer toda a estrutura aqui maravilhosa, estou impressionado. E espero poder contribuir um pouquinho com o seu podcast e contribuir também com os advogados que estão buscando empreender. Tenho certeza que essa conversa ajudará muitos advogados que às vezes estão indecisos, às vezes estão um pouco confusos no momento que vai seguir, com alguma dificuldade em empreender, dificuldade no dia a dia. E essa conversa aqui acho que vai ser fundamental, às vezes, para mudar a vida de um advogado que já vai ter surtido efeito. Esse é o objetivo. Doutor, e para iniciar nossa conversa, me conta um pouquinho como que tudo começou. Por que o senhor se tornou advogado? Era um sonho desde a infância? Algum parente da família já era advogado? Como que aconteceu? Bom, eu fui influenciado pelo meu pai, tá? Minha família tem alguns advogados. Meu pai é um advogado, só que meu pai se tornou advogado já mais velho, quando ele se separou da minha mãe. Eu lembro meu pai indo para a faculdade. E aí, quando eu faço 17 anos, que estou acabando o segundo grau, o terceiro colegial, meu pai conversa comigo e fala: filho, você vai fazer faculdade? Vou fazer faculdade. E aí o meu irmão estava me tendenciando a ir para a área da tecnologia. Na época, a sugestão dele era fazer rede de computadores, que talvez hoje eu estaria desatualizado, né? E o meu pai me incentivou a ir para o direito. E aí, qual foi a opção por que eu decidi escolher o direito? Porque ele me deu um exemplo que me convenceu e acho que ele estava certo. Ele falou assim: Kleber, quando a gente é jovem, a advocacia é mais desafiadora. Você vai encontrar algumas dificuldades na advocacia, inclusive de remuneração. Na tecnologia, não. Se você tiver despontado na tecnologia, você vai ganhar melhor logo de começo. Só que ao passar do tempo, quando você ficar mais velho, se inverte isso. A advocacia te dá a possibilidade de maiores ganhos e a tecnologia te deixa desempregado. Essa é a regra. E ele deu como exemplo, na época, 2 tios meus que eram do ramo da tecnologia, que sustentaram os filhos. Hoje, minha prima é médica, outro executivo, tal. Deixaram os filhos muito bem encaminhados, mas com 50 anos aí não arrumava mais emprego. E eu vi isso de perto. Esse argumento me convenceu a fazer direito. Só que o sonho do meu pai era que eu fosse juiz, não advogado. Então, nesse início, qual foi uma dificuldade que o senhor encontrou? Na hora que acho que o senhor entrou assim na faculdade, pelo que eu vi, o senhor fez Unixul, correto? Unixul. Então, nós dois fizemos Unixul, algo em comum. Eu fiz ali no campus do Anália Franco. Você fez a São Miguel? São Miguel, morava perto ali também. E nesse início, foi o que o senhor imaginava? Ou quando você entrou ali na sala de aula, você viu um mundo que você não imaginava? Gostou, não gostou? Como que foi essa? Foi bem difícil para mim. E eu acho que hoje eu tenho uma estagiária de 18 anos no escritório, eu estava conversando isso com ela. Eu acho que há uma dificuldade natural de uma mudança absurda de você ser um adolescente de 16, 17 anos e entra numa universidade aos 18. Então, eu tive muita dificuldade. Primeiro porque eu vim de um colégio público, que não se cobrava tanta leitura e estudo. E aí eu acompanhar as terminologias jurídicas, acompanhar as leituras do primeiro ano, para mim foi muito difícil, né? E aí você se amedronta, porque você está passando pelaquela fase de adolescência para se tornar um adulto, em que as pessoas já começam a te corrigir. Fala o português correto, porque você vai ser um advogado. Olha a roupa que você está usando, porque você vai ser um advogado. As pessoas começam a apontar você como um estudante de direito. Então, essa transição, eu acho que não exclusivamente para mim, mas acho que essa migração da adolescência para a fase adulta, ela é um pouco tanto complexa. Só que no segundo ano de estágio da faculdade, eu arrumei um estágio que foi no direito do trabalho. Um estágio no escritório de advocacia trabalhista. E aí eu me encantei pela matéria. Coincidentemente, aprendi direito do trabalho no segundo ano da faculdade, que eu adorava meu professor. E aí eu decidi que eu seria advogado trabalhista. Mesmo depois tendo outras experiências no estágio. Estagiei no Tribunal de Justiça, estagiei na Defensoria Pública, mas eu tinha certeza que eu ia ser advogado trabalhista. E nessa época, era muito difícil entrar no mercado de trabalho? Você teve muita dificuldade ou não? Muita dificuldade.
Hoje, mais velho, eu aprendi. O presidente da Subseção Penha, Marcelo Paiva, gosto muito dele. Ele fala uma frase, eu aprendi isso agora mais velho, e copiei essa frase dele. Ele fala o seguinte: a dificuldade é a mãe da criatividade. A dificuldade é a mãe da criatividade. Era muito comum eu procurar estágios em que os lugares melhores, que pagavam melhores bolsas, auxílios, que davam melhores oportunidades, eles colocavam na minha época, hoje eu não sei se é assim mais, eles colocavam como prioridade. A plaquinha de estágio estava assim, ó, prioridade, estudante de PUC, Mackenzie e USP. Então eu vinha da Unixul de São Miguel. Sim. Então não tinha muitas oportunidades. Quando eu tive essa oportunidade nesse escritório, eu abracei. Eu consumi muito conteúdo, eu estudava muito. Na época, os processos eram todos físicos ainda, então eu tinha que levar os processos físicos para o fórum, fazer carga, buscar e levar, e nisso eu já ia lendo na condução os processos, mesmo sem entender muito, porque ainda estava na segunda da faculdade, mas estava buscando conteúdo para aprender. Isso facilitou. Depois eu entrei no Juizado Especial Civil, que é um Tribunal de Justiça. Aí eu aprendi muito também, porque juízes, escreventes são técnicos, então cobrava muito técnica da gente, que era estagiário, então tinha que estudar muito Código Civil na época e Código de Defesa do Consumidor, isso foi bom também, mas aí já eram órgãos públicos, né? Falando de empresa e de escritório, eu acabei tendo poucas oportunidades, eu estagiei apenas em um escritório. Mas sabe uma coisa importante, e na verdade que eu acredito, eu tenho até medo de ter um pouco medo de ter filhos assim, porque eu acredito que vai ser uma dificuldade grande nessa questão. Eu não sei como que eu vou ter sabedoria para lidar com isso. Por quê? Porque eu acredito, eu também vim de uma família bem humilde, cresci em Guaianazes, então minha família nunca teve estrutura para pagar a faculdade, para me estudar uma faculdade boa. Eu também nunca liguei muito, não era o melhor aluno da sala, digamos assim. Então, nesse início, realmente, eu tentava entrar em algumas grandes empresas e tinha muita dificuldade. Porque, obviamente, tem faculdades ali que tem um nome muito maior. Só que, depois de alguns anos, obviamente que na época eu não conseguia enxergar isso, eu sempre falo com os meus colegas, assim, o pessoal que trabalha comigo, eu falo, quem vem de baixo, financeiramente falando, ele tem muitas dificuldades. E é muito difícil você passar por vários obstáculos da vida. Só que tem uma questão. Quando você consegue passar, é difícil alguém segurar. Porque a pessoa mais humilde, ela tem um diferencial que acho que outras classes sociais não têm, que é o sangue nos olhos. A vontade, aquele olhar brilhando, falar, isso aqui vai ser meu. Então eu acho que quando você consegue atingir um patamar e sair daquela extrema dificuldade, eu acho que começa a despontar na carreira. Porque, por exemplo, o senhor ia e voltava no ônibus lendo. Sim. E eu acho que isso é um diferencial muito grande para quem vem de baixo. Concordo com você. Eu quero fazer uma pontuação. Claro. Você tem medo de ser pai? Seja. Ter filho é uma bênção, é maravilhoso. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter me tornado pai. Então tenha filho sim. O medo faz parte, tá? Mas essa resiliência, quando você passa a dificuldade, eu já entreguei panfleto no Farol, eu ajudava minha mãe que tinha uma bomboniere, então eu já 3 balinhas por 10, fazia lanche. Quando você tem essas resiliências desde cedo, isso te prepara assim na fase adulta. Quando você tem uma vida um pouco mais fácil, às vezes você desperdiça algumas oportunidades. Mas isso também é relativo, porque a gente está falando de ser humano. Se você pegar a ponta da pirâmide, eles já vêm de berço esplêndido, digamos assim. É muito mais difícil a gente que vem de baixo chegar na ponta do que quem já está no meio do caminho. Mas é possível chegar também. Eu, pelo menos, sempre acreditei nisso. Não, sim, com certeza. E falando de filhos, em que momento que você se tornou pai? Foi ali na faculdade, depois? Não, foi agora. Eu tenho um filho de quase 4 anos. Eu fui pai aos 36 anos. Ah, tem um tempo, então. Foi Estou maravilhoso. com 34. Eu já estava casado, o escritório já estava muito bem, graças a Deus. Já tinha meu apartamento. Melhor coisa da vida. Digamos que foi no momento certo, talvez. Estava um pouco mais estruturado, certeza né? absoluta. Certeza absoluta que foi o momento certo.
E depois estagiar, o senhor mencionou. O senhor, do estágio, já foi para abrir um escritório de advocacia? Ou... Sim. Tem uma pessoa que eu preciso falar o nome dela, porque eu vou ser eternamente grato a essa pessoa. Ela se chama Nemur. Eu era estagiário da Defensoria Pública. Para você ser estagiário da Defensoria Pública, se você não é voluntário, você precisa passar na prova. Existe um concurso para estágio. Pelo menos na minha época era assim, eu acredito que é assim até hoje. E aí eu passei nessa prova e entrei na Defensoria Pública. Fiz, inclusive, hoje eu tenho amigos que são juízes, promotores, que na época foi estagiário comigo, que buscaram a carreira pública. Eu entrei numa turma muito boa, tecnicamente. E que me forçava a estudar, porque cobra técnica, então você tem que estudar. E aí eu conheci essa pessoa que era estagiária voluntária, a Nemur. E aí eu estava acabando a faculdade, naquela fase entre acabar a faculdade, na minha época só poderia prestar o exame de ordem após se formar, hoje não, você consegue já prestar no último ano. Na minha época era só após a formatura, porque um dos documentos que tinha que entregar na OAB era a conclusão do curso. Então a gente tinha que esperar se formar para fazer a prova. Então eu estava naquele limbo entre passar no exame de ordem e estágio, né? E o estágio da Defensoria Pública estava acabando, o meu contrato estava acabando. Foi quando a Nemor me convidou para ser sócio dela. Ela falou: olha, eu vou abrir um escritório e queria você comigo. Eu falei: olha, eu não consigo agora abrir um escritório, não tenho recurso financeiro para isso. Eu vou ter que entrar no mercado, vou trabalhar e vou tentar trabalhar, né? Vou mandar currículo, tudo, porque não dá para eu abrir um escritório agora, não tenho grana para abrir. E aí ela falou assim para mim: eu só vou por mais uma mesa lá, o escritório eu vou abrir de qualquer jeito. Eu não quero sua grana, eu quero seu conhecimento. E aí eu topei, então, entrar no escritório com ela. Durou só um ano esse escritório. Daí tanto ela como minha outra sócia, Sandra, teve alguns problemas na vida pessoal delas. Então, durou um ano apenas esse escritório. Mas que foi o pontapé inicial para eu iniciar de forma autônoma. Logo depois disso, eu fui para casa da minha mãe, que eu morava com a minha mãe na época, era solteiro. E no meu quarto eu montei minha mesa, minha cadeira, meu computador. E fiquei ali por 3 anos advogando dentro de casa. Conclusão. Deu um jeito, né? Tem que de dar. um jeito ou de outro. Tem que dar. Aí eu já tinha, no primeiro ano, eu tinha conquistado 2 clientes que me pagavam mensais, empresa, e que me deu fôlego para buscar angariar mais clientes. Mas olha que interessante. O senhor contando um pouquinho do início, eu converso com muitos advogados e às vezes eles não estão tão felizes assim na advocacia, às vezes não está numa área que ele gostaria. E o senhor mencionou que entrou na área trabalhista e se apaixonou. Sim. Talvez valha a pena o advogado, o estudante, né, de direito, ele estagiar bastante, testar algumas áreas diferentes, para que realmente, às vezes, ele entre na criminal, fala, meu, isso aqui não é para mim, só que depois vai entrar na civil e fala, mais ou menos, não gostei muito. E aí ele encontra uma área trabalhista, por exemplo, tributária, e fala, meu, isso aqui, eu nasci para fazer isso. Sim. Eu acho que o sucesso que o senhor tem hoje também tem ligação com encontrar essa paixão. Você acha que faz sentido ou não? Total sentido. É muito difícil você estudar 2, 3, 4 horas um tema que você não gosta. É muito difícil. É muito difícil você... Vou te dar um exemplo. Tem um processo. Hoje nós estamos em 7 estados brasileiros já. Nós temos um processo no Rio de Janeiro em que a gente teve que fazer a réplica nesse processo e tinha 1.800 páginas. Estou te contando coisa de um mês agora. E que a reunião, eu e mais 2 advogados, para debater como que nós faríamos, qual estratégia teríamos no processo, a reunião durou 3 horas. Para depois analisar documento por documento. Como você faz isso se você não gosta da matéria? Que capricho você vai ter se você não gosta da matéria? Então, eu tenho estagiários no escritório, eu oriento alguns estudantes de direito quando me procuram. Um erro muito grave que o estudante de direito tem o primeiro, não estagiar, mas às vezes ele não consegue por falta de oportunidade, mas não estagiar é um erro grande. O segundo é pular de estágio de acordo com a bolsa que vai receber. Às vezes vai ganhar R$150 a mais e ele quer mudar de estágio. E ele não foca no aprendizado. Isso é um erro absurdo. Estágio não é momento de ganhar dinheiro. Estágio é momento de aprender.
aprender. O dinheiro vem depois. Eu vejo também um problema muito grande, que às vezes o advogado ele começa em alguma carreira, por exemplo, ele começa como vendedor. E aí ele bate aquela vontade de advogar, de cursar o direito, e ele começa a faculdade. Só que chega uma hora que ele precisa fazer a transição. Entretanto, ele como vendedor ou como outra profissão, às vezes está ganhando seus 2, 3, 4 mil reais. E quando você faz essa transição, imagina, quando você faz essa transição, você começa a estagiar, às vezes ganhando 800, 1.000, 1.200 reais, acredito. E aí ele posterga essa decisão cada vez mais. Só que ele postergando essa decisão, acaba que ele começa a ser inserido no direito depois de alguns anos, o que vai atrapalhar o desenvolvimento, que vai atrapalhar ele obter conhecimento, que vai atrapalhar a parte financeira no futuro. Você já chegou a ver casos parecidos? Tenho amigos meus assim. Amigos que eu amo, inclusive. Que eram bancários, trabalhou por muito tempo no banco, deixou de se aprimorar na advocacia, e aí quando o banco demitiu, ele não conseguiu mais espaço em outros bancos. Hoje ele é um advogado com ordem na mão, mas que não consegue se desenvolver. Eu tenho amigos assim. Sabe, Felipe, eu falo para minha equipe hoje, eu fiz isso também, enquanto jovem advogado. Você tem que pagar o preço. Tudo na vida você tem que pagar o preço. Nós estamos falando aqui no offline sobre treinamento, dieta, academia. Você tem que pagar o preço se você quer ter determinado corpo, determinada saúde. Se você quer empreender, você tem que pagar o preço. Tudo na vida tem um preço a ser pago. Se eu quiser uma equipe de 500 advogados, eu tenho que pagar um preço. E esse preço, geralmente, ele é alto, ele não é baixo. Voltado ao seu tema, se eu não abro mão de ter uma ocupação, porque o bancário ele só é bancário quando está no banco. Quando ele sai do banco, ele não é mais bancário. Então eu tenho que pagar o preço de ter uma ocupação para ter uma profissão. E o preço é alto. O preço é alto. Porque eu já tenho, no caso do bancário, por exemplo, eu já tenho VR, VA, convênio médico, um salário ok. Como que eu abro mão disso para ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais? É difícil? Claro que é. E a primeira parceria que o senhor mencionou foi justamente por conta desse conhecimento, desse estudo, de pagar o preço, né? Até porque o senhor não foi convidado porque a pessoa te achou legal, bacana. Foi por conta do seu conhecimento técnico, Sim. Que poderia também agregar e um ajudar o outro. Sim. E você acredita que os advogados que estão iniciando a fase empreendedora, às vezes advogado autônomo, que também tem aquela mesinha dentro de casa, começando a pegar os primeiros clientes, você verifica que o nível de dedicação à parte técnica tá igual ou parecida com a época que o senhor começou a advogar? Caio, a tecnologia ajuda muito. Ela mais ajuda que atrapalha. Mas emburrece. Eu sou da época ainda que para fazer um bom trabalho, eu fiz especialização na PUC, para fazer uma boa monografia, para apresentar um bom trabalho, eu ia para a biblioteca. Eu tinha que pegar 2, 3, 4 livros para achar uma resposta. Então eu tinha que ler um capítulo de um livro, 3, 4 folhas de outro, para achar uma resposta de uma pergunta. E isso você está aprendendo. Porque o livro tem introdução, meio e fim. Então até chegar à resposta, por que começou, de onde veio, qual é o princípio. Hoje não. Hoje eu pego o Google, quero a resposta, ele me dá, de forma objetiva e clara. Mas por que chegou até ali? Qual foi o caminho? Ele não me dá. Eu não pesquiso. Então o conhecimento hoje está mais raso. Como hoje o advogado que é novo consegue chegar em mais pessoas, um advogado novo hoje tem condições de ganhar mais do que um advogado novo da minha época, porque ele chega até mais pessoas. Mas não porque ele resolve casos mais complexos. Acredito que devido à tecnologia, acho que essa barreira de entrada diminuiu, né? Porque como estávamos conversando,
antigamente um advogado que morava no interior de São Paulo ou algum outro estado, por exemplo, Acre, ele não tinha acesso a uma grande quantidade de clientes, né, ou de possíveis clientes. E agora a tecnologia, o lado positivo, é esse, que você, no interior, na menor cidade de São Paulo, você consegue atingir clientes, grandes clientes ou médios clientes da capital de São Paulo, por exemplo. Sim. Então, acredito que no início você consegue ter um retorno financeiro mais rápido e talvez isso pode também ser um dos motivos dessa queda técnica, talvez, porque você começa a ver o dinheiro entrando e você acredita que a capacidade técnica que você tem talvez seja suficiente para ter um escritório, para trazer clientes. Ó, há grandes influenciadores hoje, pessoas até que eu admiro, inclusive, com muitos seguidores, que modifica a cabeça de muita gente, que é contra a faculdade hoje em dia. Faz milhões e milhões de reais e ele defende que faculdade hoje é ultrapassada. Entendeu? Eu acho que teria que ter alguma alteração, acho que teria, porque a forma que a gente estuda, de fato, ele é da época ainda fordista, né? Sabe, a forma industrial de aprender. Eu acho que pode ser aperfeiçoado. Mas defender que hoje uma graduação é jogar dinheiro fora, eu acho que não. Eu ainda não consigo defender que seria o meio mais adequado, não. Porque a gente esquece aí de alguns temas de cultura mesmo, de hábitos, de leitura. A gente vive, inclusive hoje, Felipe, num momento que mais se lê na vida. Porque tá todo mundo no celular lendo alguma coisa. Quando você coloca um vídeo no celular, no Instagram, ele é legendado. Só que as leituras são curtas. Hoje a pessoa quer estudar, ele vê um vídeo de 20 minutos no YouTube. Então isso acaba limitando o seu conhecimento. Entendeu? Então, eu sou totalmente contra essa questão também de... Já ouvi alguns influencers falando sobre isso. Por que eu defendo a faculdade? Óbvio que tem exceções. Por exemplo, faculdade de marketing, às vezes leva um período que nesse meio tempo o marketing mudou completamente. Às vezes é uma faculdade de tecnologia também, eu acho que às vezes vale mais a pena você fazer alguns cursos pontuais, algumas certificações, do que a faculdade. Agora, para a grande maioria das áreas, eu acredito 100% na faculdade. O que eu converso com alguns amigos contadores, né, ou colegas que estão estudando ciências contábeis e às vezes reclamando do conselho de classe do CRC. Pô, mas a prova é muito difícil. Pô, mas eu tenho que terminar a faculdade. Na minha sala de aula, por exemplo, nós iniciamos, se não me engano, em 80 pessoas e acabou em 10. Olha a quantidade de pessoas que desistiram. E desses 10, 3 passaram na prova do CRC, na minha sala. E aí eu me pergunto, né? Eu até converso com esse pessoal. Falo, tem que ter a prova. Tem que ter uma prova da OAB. Porque, querendo ou não, é um filtro. Se você não consegue nem terminar uma faculdade, você não consegue nem passar nenhuma prova, você estuda 4 anos, quase todos os dias ali da semana, e não consegue passar nenhuma prova, que é o CRC, por exemplo, pelo menos antigamente, você tinha que acertar 50% dela, 51% para passar. Você tem a chance de errar 49% da prova, e ainda você vem reclamar do conselho de classe. Pô, faça-me um favor. Óbvio também que eu concordo com o senhor, na questão que eu acho que o formato da graduação está bem defasado. Falando da contabilidade, por exemplo, você pega 2 anos com vários conteúdos generalistas, e quando eu falo isso, eu falo de filosofia, português, e você pega 2 anos, 2 anos e meio, acho ali no máximo, com conteúdos realmente que você vai utilizar no dia a dia. Sim. Então, talvez se a gente pegasse uma parte dessa grade e colocasse ali... Acho que isso é o mais importante, colocasse alguns conteúdos que você vai utilizar na fase empreendedora, porque todo mundo ele faz a faculdade para trabalhar para alguém. Você estuda para ser CLT. E quando eu comecei a empreender, até vou perguntar isso para o senhor também, quando eu comecei a empreender,
você tem muita dificuldade, porque você nunca esteve do lado de lá. Às vezes você não sabe como liderar, como gerir um negócio. E é por isso que grandes, na verdade, um número muito alto de empresas se fecham a cada ano. E essa pergunta também para o senhor. Você também acredita que a faculdade poderia agregar matérias que envolvam ali a fase empreendedora? Acho que poderia ter uma matéria sim, a mais. Mas penso também que a universidade, esse universo, ele precisa atingir todos os públicos. E a graduação só é o primeiro passo. Por isso que existe graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu acho que a graduação é o primeiro passo. É muito difícil em qualquer área, você sair pronto de uma universidade. Porque a universidade, ela é o primeiro passo. Então eu imagino o seguinte, como que eu vou focar num curso de direito para advogar e empreender, sendo que alguém tá lá porque o sonho é ser delegado? Porque alguém tá lá e o sonho é ser juiz? Porque alguém tá lá e o sonho é ser procurador? Então a universidade eu tenho que atingir todos. É o início de uma graduação. Então ele tem que ter acesso a todas as matérias, ele tem que ter acesso à história, a entender o porquê de tudo aquilo. E aí sim ele começar a buscar a vertente dele. Conforme eu falei no começo da nossa conversa, o sonho do meu pai era que eu fosse juiz. E eu falei, pai, eu posso ser qualquer coisa menos juiz, porque não é algo que... não é uma atividade diária, entendeu? Porque, claro que é lindo a figura do juiz. Acho que eu estou sendo claro aqui. É linda a figura do juiz, você ser um poder, ter o poder, é lindo. Mas a atividade do dia a dia nunca, não é meu perfil. Eu falava isso para ele, não é o meu perfil. Não adianta exercer uma atividade que você não vai ter aquela paixão. Como Isso. estava conversando anteriormente. Entendeu? Então, assim, quando você vai empreender... E outra, por exemplo, também eu tenho um advogado que quer seguir uma carreira linda sem empreendedorismo. Quantos advogados de sucesso tem aí, chefes de departamento, que trabalham em grandes empresas, que tomam grandes decisões? Advogados. Eu também tenho que respeitar esse estudante. E às vezes ganha mais do que empreendedor. Um monte. Pô, quanto ganha um diretor jurídico de um Itaú da vida, de um Bradesco da vida, de uma grande construtora? Quanto ganha um diretor jurídico desse porte? Eu não sei. Eu realmente não sei. 80 mil? 100 mil por mês? Eu realmente não conheço, eu não sei. Mas apostaria que ele não ganha 10 mil. Antigamente, eu sempre recomendava empreender. Todo mundo chegava perto de mim assim, pô, Felipe, você acha que vale a pena? Abre, vale a pena. Abre escritório de contabilidade, abre história de advocacia. Vale muito a pena empreender. Depois de 4 anos empreendendo, agora eu mudei a versão. Eu falo assim, ó, só empreende se realmente for o seu sonho. Porque é uma dor de cabeça gigantesca, um problema atrás de problema, e você vira ali um resolvedor de grandes problemas, acredito, sim, né? Sim. E você precisa desenvolver novas habilidades, né? Por isso que eu estou te falando, na graduação você consegue buscar uma carreira dentro do que você almeja. Tem muitos advogados que são empregados e felizes também, né? Mas quando a gente fala de empreendedorismo, que esse é o objetivo do nosso papo, eu tenho que buscar novas habilidades. Como que é a minha venda, como que é a minha gestão de pessoas, como que é a minha gestão financeira, como que é a minha comunicação, como que é a minha postura, porque o corpo fala, entende? Eu sou tímido, eu sou extrovertido, eu consigo falar para 1000 pessoas? Não, prefiro ficar atrás de um computador fazendo peças. Eu sou o cara que vai palestrar ou o cara que vai escrever livro? Eu sou os dois. Eu preciso desenvolver novas habilidades também que vão me complementar no empreendedorismo. Você entendeu? Quantos casos... Posso te contar um exemplo? Claro. A pandemia despontou muita gente, certo? Eu tenho um cliente meu. Eu cuido do passivo dele trabalhista. E hoje, na verdade, ele não conseguiu mais suportar os honorários do escritório. Hoje, na verdade, a gente está fazendo consultorias pontuais para ele, tá? Um contrato contínuo eu encerrei com ele. Vou te dar um número. 2021, ele começou o negócio dele no quarto de casa, tá? Em 2020. Lembra que eu falei aqui que eu aprendi com o presidente Marcelo Paiva, a dificuldade é a mãe da criatividade?
Ele passou algumas dificuldades por causa da pandemia e decidiu abrir um negócio dentro do apartamento dele, do quarto dele. Você sabe qual foi, Felipe, o faturamento dele de 2021? Foi o segundo ano, né? Segundo ano da pandemia. Anual? Anual. 100 mil reais. Chuta um número bom, vai. 300 mil reais. 20 milhões de reais. Nossa. 2021. 20 milhões de reais. Tem uns quebradinhos, mas estou arredondando. Hoje nós estamos em 2024. Ele deve 12 milhões de reais. Caramba. Então, eu posso... A venda é importante? Eu tenho que vender. Mas se eu não tiver gestão, eu também quebro. Se eu não entender custo, eu também quebro. Se eu não entender, como advogado, o valor dos meus honorários, o quanto eu estou gastando ali para manter aquele processo, o quanto vai tomar o meu tempo, qual é a operação desse processo, eu quebro. Entende? Então, quando eu vou falar de empreendedorismo, todo mundo se preocupa com preço. Todo mundo, certo? Eu adoro relógio. A marca que eu estou usando, que já é um bom relógio, mas você acha que a Patek Philippe está preocupada com esse relógio aqui? Não é nem concorrente. O Rolex está preocupado com esse relógio que eu estou usando? Não é nem concorrente. Mas é todo relógio, não é? Uma bolsa da Gucci está preocupada com uma bolsa da Le Postiche? Não. Não está preocupado. Então você precisa entender o seu valor de mercado, e precisa entender o custo que você tem para atender aquele cliente. E se o cliente não entende o seu valor, você não pode ter esse cliente. Porque senão você paga para trabalhar. A custo de ter cliente a qualquer momento, você paga para trabalhar. Você precisa entender isso como empreendedor. Mas concordo plenamente. Eu acho que esse também é um dos motivos de muitas empresas fecharem as portas. Sim. Porque às vezes, é que eu falo sempre, a gente não é orientado, não é treinado, e às vezes, por nossa culpa, não vamos atrás de especializações. Porque, infelizmente, acredito, a grande maioria dos empreendedores brasileiros são empreendedores de FGTS. É mandado embora, pega aquela graninha, compra um carrinho de cachorro-quente, começa a vender pra caramba, fala, vou pegar um pontinho, começa a vender pra caramba e tem um negócio. Sim. E aí ele pode se perguntar, pô, Felipe, por que eu vou perder meu tempo com isso? Sendo que, ó, olha onde eu cheguei, olha quanto que eu vendi. E vem o ego junto. E eu sofro muito nessa questão, porque eu acho isso muito importante. Nunca economize com algumas áreas cruciais da sua empresa. Entre elas, um advogado, um erro jurídico que você possa ter na sua empresa, você arruina ela, independente da quantidade de clientes, faturamento, contador, e acho que a empresa da área de TI também, segurança cibernética, hoje em dia, a época de dados, LGPD, é muito complicado. E você, como gestor, você como advogado que quer empreender, você precisa ter a parte técnica, talvez aprender habilidades, que nem a senhora mencionou anteriormente, de oratória, de saber se comportar, saber captar clientes, entender o mercado, entender, às vezes, alguma parte financeira. Pô, mas isso não é comigo. Traz um sócio advogado que gosta de números, possa fazer sentido com o passar do tempo. E sobre essa questão, doutor, nessa fase inicial, que o senhor mencionou que saiu de espaço e voltou para casa, pegou uma mesinha no quarto e começou a trabalhar dali. Naquele momento, sua maior dificuldade realmente era captar clientes? Ou ali você já tinha alguma outra dificuldade? A dificuldade de todo empreendedor é a venda, né? A advocacia, a gente coloca um asterisco maior na captação de clientes. Por quê? Porque nós temos que respeitar o estatuto da OAB. Então, para não ter nenhuma infração ética, você tem que tentar divulgar o seu serviço dentro dos padrões éticos da OAB e que isso te limita a alguns tipos de forma de vendas, né? Porque a OAB proíbe isso. Então,
qualquer negócio, vendas é uma preocupação de todo negócio, né? Se eu vendo sorvete e só fazer frio, eu vou vender menos sorvete. Eu preciso do calor para vender muito sorvete. A advocacia ela é igual, ela precisa também de clientes. Então, hoje o desafio é outro, porque o cliente já conhece o escritório, então ele indica, ele volta, ele retorna. Eu tenho clientes. Hoje eu a caminho, o cliente me ligou, é um cliente que eu advoguei há 8 anos atrás. Me procurou novamente. Então hoje está de forma automática, mas ainda assim é uma preocupação do escritório. Lá atrás, era muito... Não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Se você pegar hoje smartphone, quanto tempo tem? 11 anos? 12, no máximo? Uns 12, no máximo. Entendeu? A minha OAB é de 2009. Então, eu comecei a advogar em 2009. Então, não tinha isso. Era mais o network, o relacionamento, a captação direta. Vou te contar um exemplo que você me fez lembrar agora. Só não vou falar o nome da empresa para não ficar chato. Um lugar muito conhecido, que as pessoas vão para comer fundi. Muito conhecido. Ali na região do Ibirapuera. Estava eu e minha namorada, que hoje é minha esposa, na época ela era minha namorada, já faz tempo essa história. E eu sou brincalhão, sou comunicativo, e brinquei com a garçonete que estava me atendendo, atendente lá, na hora de pagar a conta, por causa da taxa de gorjeta, que vem na nota fiscal, no cupom fiscal. E eu brinquei com ela, falei, olha, eu sou advogado trabalhista, hein? Vai para você mesmo? Você recebe fundo de garantia sobre as gorjetas, 13º, férias, você recebe direitinho? Ela me respondeu assim, Felipe, doutor, não recebo. Eu falei, então eu não vou pagar e vou te dar uma gorjeta. Ela falou, não posso. Eu falei, então vou só te dar meu cartão. Só vou te dar meu cartão, você precisa de um advogado trabalhista. Sim. Entende? Então, e ligou mesmo. Ele ligou mesmo. Boa estratégia. Uma vez eu tava comprando móveis. Aí agora já é pra casar. Essa história tem 6 anos, 7 anos. Soltei uma piada. O rapaz comentou lá que já tava sem almoçar há tanto tempo. Falei, rapaz, você entrou que hora, tal. Falei, ó, você precisa de advogado trabalhista. Eu sou advogado trabalhista. Doutor, me dá seu cartão. 4 pessoas dessa loja enorme de departamento ligaram no escritório. Então, eu tenho até hoje esse hábito, sabe? Às vezes a pessoa tá ali cansada, já passou das 10 da noite, não tem condução para voltar, não recebeu adicional noturno, não recebeu hora extra, e ela tá ali comentando, ela tá ali. Eu tenho essa empatia. E às vezes elas desabafam comigo mesmo. Eu tô ali como cliente no restaurante, é coisa de 1 minuto, coisa rápida, mas brinca mesmo, só reclama. Ah, que não paga nada direito. Você precisa de um advogado trabalhista. Isso foi acontecendo desde quando eu comecei. Porque é toda oportunidade, né? Tudo é oportunidade. Você vai no mercado, conversa com alguém, pode ser o seu possível cliente. Obviamente que acho que quase todas as áreas do direito dá para fazer algo parecido. Obviamente que também tem advogados que atendem só empresas. Sim. Então aí fica um pouco mais complicado, mas o dono da empresa é uma pessoa também que você vai encontrar em algum determinado momento. E também não é complicado, Felipe, dono Sim. da empresa. A gente advoga para a empresa no escritório também. A gente também tem um departamento que cuida de empresa e consultoria. E comecei advogando muito para a empresa. Eu falei para você que no início eu peguei 2 clientes que me pagavam mensais, era empresa. Também não é complicado. Qual é a dor do empresário? O que ele está fazendo de errado? Quem gosta de trabalhar para a empresa, o empresário, ele vai trazer problemas da empresa e problemas pessoais. Ele compra um carro que dá problema, ele faz uma viagem e a bolsa perdeu, ele divorcia, ele tem problema de pensão. Você consegue atender todos os ramos dele. É só questão de estratégia. Qual é a estratégia que eu quero seguir? Hoje, o advogado que está iniciando, ele tem que perceber que ele tem que nichar o escritório dele. Ele tem que ser um especialista. Se alguém vai preso, Felipe, não toca meu telefone. Eu sou muito conhecido, conheço muita gente. Meu telefone não toca. Ninguém associa que o Kleber é advogado criminal. Mas qualquer humilhação, qualquer demissão, qualquer problema que uma pessoa tem
na empresa, toca meu telefone. Porque alguém que me conhece fala, ó, liga para esse advogado trabalhista. Eu acredito muito num escritório full service. Eu posso ter várias áreas no meu escritório. Inclusive, há um projeto meu hoje de implantar novas áreas no escritório, porque os meus clientes estão pedindo isso e eu nego o serviço. Indico, ou se eu não tenho nenhum advogado que eu confio naquele segmento, eu não indico. E eu não pego o serviço. Eu não acredito num advogado full service. Se ele faz tudo, ele não é especialista em nada. Isso eu não acredito. Agora, um escritório, eu posso ter um especialista na área civil, na área tributária, na área trabalhista, na área criminal, tudo certo, cada um advogado na sua sala. Mas eu, Kleber, ser bom na trabalhista, no civil, no tributário e na família, eu não acredito. E tanto eu não acredito que eu não conheci, não estou falando que não exista, mas eu não conheci nenhum advogado bem remunerado, de sucesso, que viaja para a Europa, que anda de carrão, que mora bem. Não conheci o advogado que faz todas as áreas bem de vida. Eu não conheci. Até porque quando você pega um assunto ali, alguma empresa, alguma área que você não domina, é muito difícil você entregar um trabalho nota 10, né? E quando você não entrega um trabalho fora da curva, nota 9, nota 10, a chance daquele cliente te recomendar é menor. Vou dar um exemplo. Você é contador, tem contabilidade. Vem um cliente seu e fala assim, doutor, eu tenho um problema tributário aqui, ou tomei uma multa ambiental, não importa, de 5 milhões de reais. Você, contador, vai ligar para mim que sou advogado trabalhista? Não. Para resolver um negócio de 5 milhões de reais do seu cliente? Não. Agora é o seguinte. Felipe, tô com um problema aqui. O que aconteceu? Meu funcionário se acidentou, perdeu uma perna ou morreu. Chegou uma ação trabalhista aqui de 2 milhões de indenização. Você vai lembrar de mim? Na hora. Você entende? Por causa da especialidade. Então, quando eu não sou especialista, eu não vou pegar casos grandes. Eu não vou pegar casos complexos, porque ninguém vai lembrar de mim como especialista. Ninguém. Então, assim, quando eu comecei, eu fiz tudo, tá, Felipe? Qual é o nível que você tá do empreendedorismo? Hoje, com quase 16 anos de escritório, a gente segmentou muito forte uma área. Mas no começo eu fiz tudo. Mas sabe que eu debato muito essa questão e até hoje não cheguei numa conclusão ainda. Porque assim, no começo, eu também acredito na questão de você escolher um nicho e se tornar um especialista, autoridade naquele segmento. Só que no começo, o que a grande maioria dos advogados, contadores fazem é o seguinte: pô, preciso pagar a conta, o que aparecer eu vou pegar. Isso. Ponto. Isso. Só que eu não sei o quanto ajuda ou atrapalha. Porque quando você, no começo, acaba pegando de tudo e todos, você acaba tendo mais dificuldade para entregar algo de qualidade, porque você às vezes não tem aquele know-how na área criminal, mas vai ter que estudar ali atrás para conseguir alguma coisa. Então talvez você perca algumas possíveis indicações no futuro. E também você perde muito tempo estudando ali matérias que não é o seu forte. Então, na teoria, o ideal seria começar nichado desde o início. Só que eu não sei se é possível, né? Você usou a palavra mais adequada possível. É impossível, mais adequada. O ideal. Existe um ideal. Que geralmente no começo nós não temos o ideal. A gente tem a necessidade. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu já vivenciei. A pessoa chegou no meu escritório, nem meu escritório, maneira de dizer meu escritório, eu advogava em casa, né? Tô contando coisa de 15 anos atrás. A pessoa chegou e comentou comigo. Você é advogado? Sou advogado. Perto do bairro que eu morava mesmo, sou advogado. Ela, eu fui no advogado ali, ele me cobrou na época, né? O dinheiro era outro, mas mais ou menos assim, tá? Não vou lembrar precisamente, mas mais ou menos assim. Ele me cobrou R$1.000. 15 anos atrás, ele tem que ver o salário mínimo, quanto seria hoje e tal, eu não lembro exatamente, mas foi mais ou menos assim. Nossa, mas eu não tenho patrimônio, não tenho filho, não tenho nada, eu só quero tirar o nome do meu marido, só divorciar. Ele me cobrou R$1.000. Aí eu falei assim, quanto você tem?
Ela falou, eu tenho 400. Eu falei, daqui. Eu faço pra você. E fui pagar a conta de luz que estava atrasada e a internet que estava atrasada, entendeu? Tava atrasada. Não dá pra escolher. Você entende? Então, só que eu não fiz assim sempre. Então, você cria uma estratégia e não desvia da sua estratégia. Você segue a sua estratégia. Entendeu? A necessidade não te permite pensar muito. Eu tava com internet e luz para cortar. Aí é outra coisa. Mas quando você cria uma estratégia, a necessidade vai sumindo. A necessidade vai sumindo. Isso não aconteceu só comigo, aconteceu com todos que fizeram isso. E até trazendo um bastidor, estávamos conversando sobre essa questão de advogados que no início de carreira precisa às vezes trabalhar em uma outra função, às vezes ser motorista de Uber, às vezes fazer um bico por fora. E o senhor mencionou que na teoria ali também o ideal seria focar exclusivamente na advocacia, correto? Correto. Olha, eu entendo e eu respeito todas as profissões por dois motivos. Por dois motivos. O direito do trabalho não me encantou à toa, tá? Eu sou filho de uma pessoa que meu pai se separou, tinha 6 anos, e ela foi trabalhar na residência das pessoas para sustentar os filhos. Logo depois, pegou uma carrocinha de hot dog e foi vender para sustentar os filhos, que era eu e meu irmão. Ela tinha a 7ª série, infelizmente hoje falecida, minha mãe. Eu tenho um pai que se tornou advogado aos 50 anos. Eu não fui filho de advogado, eu fui filho de um operador de telefonia da época da Telefônica, da Telesp ainda, antes de ser Telefônica, que carregava cabo nas costas, escada para instalar fio em poste. Então eu sou filho de trabalhadores. A minha irmã, do segundo casamento do meu pai, já foi filho de advogado. Para ela foi um pouquinho mais fácil. Mas não, eu fui filho de trabalhador. Então eu entendo, por exemplo, hoje um advogado que precisa fazer Uber para complementar a renda. Eu entendo. Só que estrategicamente ele precisa agir de forma inteligente. Se ele precisa fazer o Uber porque ele precisa sustentar o filho, pagar o aluguel, pagar as contas, é casado, eu respeito plenamente esse rapaz ou essa mulher. Agora, se ele quer fazer Uber porque ele quer aumentar a renda dele para ele comprar um carro melhor ou fazer uma viagem, estrategicamente, com todo respeito para quem faz isso, ele está agindo errado. Ele vai colher bons frutos, ótimos frutos, muito mais lá na frente, ele, em vez de ficar 8 horas no trânsito, ficar 4 horas estudando. Os frutos dele vai ser muito maiores lá na frente. Só que ele precisa pagar o preço. Ele precisa andar de carro velho, ele precisa andar sem carro. Quando eu ia para Santo André no começo do escritório, eu ia de trem. Eu saía de Itaquera, ia até o Brás, fazia baldeação e descia na estação de Santo André e andava até o escritório. Eu tenho um amigo que faz exatamente isso. Ele fez a transição de carreira e aquele exemplo que nós usamos anteriormente, ganhava 4 mil reais, agora está ganhando aproximadamente 2, se não me engano. Só que ele faz esses serviços adicionais para manter a qualidade de vida que ele tinha com 4 mil reais. E aí eu conversei exatamente isso com ele, concordo plenamente. Eu acho que se você tem uma necessidade, você tem um filho em casa que precisa de fralda e de leite. Não tem que pensar, você tem que ir lá e ir para cima. Você tem que resolver o problema. Sim. Agora, para manter qualidade de vida, para manter aquele carro que você tem, eu acho que é um erro gigantesco que muitos advogados cometem, infelizmente. Porque, principalmente hoje, eu ainda vou fazer 40 anos esse ano. Eu ainda sou de uma geração que já estava deixando essa característica, já estava mudando essa característica, mudando essa característica para a geração atual. O imediatismo. Eu ainda sou de uma geração que eu entendia e aprendi que as coisas demoram para acontecer. Eu tenho 39 anos, casado com filho. Você acha que eu não queria ter o carro que eu tenho com 23? Você acha que eu não queria fazer as viagens que eu faço com 23? Você acha que eu não queria comer nos lugares que eu como com 23 anos? Eu queria. Não era possível. Entende? Sim. Todo jovem, a Bíblia fala, que a ideia não é pregar, não é isso, mas a Bíblia fala que o jovem é tolo. E é mesmo. É tolo. E a gente vive hoje
numa geração imediatista. Porque eu abro o Instagram e tô vendo um cara de 26 anos andando de Ferrari. E aí, por alguma razão, eu acredito que todo mundo vai andar de Ferrari. Ou arrasta para cima, que a sua advocacia em um ano faturar R$2 milhões. Você É o que mais entende? tem. Você entende? A gente investe hoje, só não vou abrir os números para você, mas a gente investe hoje, há mais de 2 anos já, com comercial, empresa que cuida do digital, um investimento razoável, que não gera toda essa grana que todo mundo fala. Porque leva tempo. Eu não posso ter como referência, igual meu cliente que eu dei exemplo aqui, que bombou porque no Instagram, o Instagram em 2020 entregava tudo para todo mundo. Depois voltou ao mercado como ele é. Como que eu vou? Falando da minha área em específico, tá? Explica para mim. Se eu pego um processo em que eu só vou ter êxito financeiro no resultado dele, e um processo em média demora 2 a 3 anos, como que eu faturo 2 milhões no primeiro ano? Tenta me explicar essa conta, porque na minha cabeça não fecha. Não tem como. Entende? Se eu vou receber, vamos colocar assim um processo de 100 mil reais que eu receba 30 mil reais de honorários. É um processo relativamente bom. Se eu for pegar 10 processos, 15 processos, 30 processos deste, que demora 2, 3 anos, como eu faço 1 milhão em um ano? Em 6 meses? Impossível. Eu só vejo no Instagram. Ao meu redor, eu não conheço um. E como que o senhor, né, a partir de quando que o senhor verificou, parou assim e pensou, nossa, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa. Quando que realmente começou a dar certo? Olha, Felipe, tem duas coisas aqui que, com muita humildade, é sempre bom a gente lembrar, tá? Há quem defenda a sorte. E eu questiono um pouco isso. Acho que a sorte está muito atrelada à competência e à capacidade. Quanto mais você se prepara, mais sorte você tem. E tem uma outra coisa que eu não questiono, mas também há quem questione: a fé. Então a figura de Deus, para mim, ela é muito importante. Por que eu estou te falando isso? Porque mesmo 3 anos advogando no quarto da minha casa, eu me considero um cara abençoado. A partir do primeiro ano da advocacia, eu já conseguia manter a casa da minha mãe. Condomínio, água, luz, convênio dela. A partir do primeiro ano da advocacia, eu já consegui isso. Então, se você perguntar para mim de sucesso, e sucesso é muito relativo, muitas pessoas podem estar olhando para mim e entender que eu não tenho sucesso. Sucesso é relativo. Mas eu entendo que eu tenho sucesso a partir do primeiro ano da advocacia. Com 1 ano de advocacia, eu já consigo comprar meu primeiro carrinho, por exemplo. Entendeu? Um Corsa Wind, lindo, cinza, sabe? Foi o primeiro ano da advocacia. Eu já conseguia manter as despesas da minha mãe em casa. Então, assim, ela já estava um pouquinho mais confortável, sabe? A aposentadoria dela ficava só para ela, porque eu conseguia manter todas as contas da minha casa. Isso já a partir do primeiro ano. E como é prazeroso, né, você poder proporcionar para as pessoas que você ama algum tipo de conforto. É a melhor parte do dinheiro. É a melhor parte do dinheiro. Você quer um exemplo? Meu irmão tem 46 anos, amo ele de paixão, sou apaixonado pelo meu irmão mais velho, ele foi arrimo de família. Meu pai saiu de casa, ele cuidou de casa, eu tinha 6 anos e ele 13, 14 anos. Não lembro agora quanto, que eu era criança, mas mais ou menos isso. Então eu tinha uns 7 anos, acho, mais ou menos isso. E ele começou a trabalhar e já dava o salário dele para minha mãe para pagar as contas de casa. E eu tô contribuindo com o sonho do meu irmão, que é conhecer a Disney. Nós vamos agora em setembro. Meu irmão tem 46 anos, eu tô indo a 3ª vez para Disney. O meu irmão tá realizando um sonho agora de conhecer a Disney. Ele tá ansioso para conhecer a Disney, vai a família toda para lá. O que pode proporcionar isso é o dinheiro. Então você consegue proporcionar isso para as pessoas que você ama. Meu filho tem 3 anos, já conhece 5 países. Então, quando você ama as pessoas e tem condições de ajudá-la, você impacta a vida delas. Então não dá pra fingir que o dinheiro não é importante. Não, com certeza. Que senão no final não fecha as contas, né? E até pra gente conseguir tanto ajudar as pessoas
como havíamos falado, e também para, às vezes, fazer algum trabalho filantrópico, no que a gente acredita, uma das formas de ajudar é com dinheiro. Então não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. E seu irmão vai ficar que nem uma criança lá no dia, porque realmente a primeira vez que você vai conhecer a Disney Eu tô realizado por ele, você não tem noção. é sensacional. É. E tenho certeza que ele vai lembrar disso pro resto da vida. Sim. É algo realmente incrível. E, doutor, nesses primeiros anos, que o senhor mencionou que estava 3 primeiros anos, né, dentro de casa, Isso. o que motivou essa mudança? Você sair de lá, realmente foi a quantidade de clientes, visitas? Sim, aí a gente conseguiu crescer, eu consegui guardar dinheiro. Isso é muito importante. Eu queria falar um pouco sobre isso, Felipe. O advogado, todo advogado que se dedica, em algum momento ele dá um estouro. Em algum momento ele tem uma boa remuneração, porque ele está se dedicando ali. Eu tive amigos, por exemplo, que ganharam uma grana, compraram uma BMW e 6 meses depois teve que vender a BMW, porque já não tinha grana para manter. A gestão financeira é extremamente importante. Você precisa ter esse controle. E eu sempre tive. Eu sempre tive esse controle. Sempre tive. Você tem alguma dica sobre essa questão para quem está começando agora ou às vezes já fatura uma quantia significativa e às vezes a maioria não olha para essas questões financeiras? Tenho. No mínimo você tem que guardar 10% do que você ganha. No mínimo. Se for mais, ótimo. Mas viva com 90% do que você ganha. No mínimo. Posso falar de várias outras coisas aqui, onde você investiu o dinheiro, como fazer, não importa. No mínimo 10% do que você ganha você tem que guardar. No mínimo. Tanto na pessoa física como na jurídica também. Tanto na pessoa... no jurídico acho que um pouquinho mais, por quê? O jurídico é muito... O mercado, ele oscila muito. Então, se você tem só 10% de reserva do seu custo, pode ser que você não suporte uma crise, tá? Então, assim, eu vou te falar o que eu aplico para mim, tá bom? Claro. A minha empresa consegue se sustentar sem nenhum cliente por 1 ano. Por isso que eu passei a pandemia tranquilo. Em 2020 eu passei tranquilo, modo de dizer, né? Tranquilo no sentido de saber que eu ia conseguir suportar aquilo enquanto estava naquela crise. Então eu aplico isso. O meu escritório fechado, sem cliente nenhum, ele mantém a estrutura por 1 ano. Aí sim, se eu tiver um problema por mais de 1 ano, aí ele quebra. Acredito que o senhor está ali na faixa de 1% do escritório de advocacia que consegue, que tem essa visão de guardar ao menos ali essa quantia significativa. Porque a maioria acaba gastando às vezes mais do que entra, até vislumbrando um retorno financeiro maior com um investimento maior. E quando tem esse retorno, excelente. Só que pode não ter esse retorno. E eu vejo, às vezes, muitas advocacias com sérios problemas financeiros por conta disso. O empreendedor, ele é otimista por natureza, né? Então ele acha que sempre vai dar certo. Ele sempre vai dar certo. Então, assim, a gente quer um escritório mais bonito, um prédio mais novo, um carro mais legal. A gente quer um apartamento maior. A gente acha que sempre vai dar certo. E esquece de se preparar se der errado. E você sabe que eu não invento a roda não, Felipe. Só copio quem deu certo. Se você pegar, novamente eu citando a Bíblia aqui, não quero pregar para ninguém. Mas se você pegar os ensinamentos lá em Provérbio, ele te dá essas dicas. Eles dão a dica para você. Lê Provérbios. Ele vai falar da sua diligência em ter conhecimento, da sabedoria, da importância de ter sabedoria. Então, assim, eu, Kleber, entendi, vendo quem veio na minha frente, quem veio antes de mim, eu entendi quem tem picos de grana e desce no fundo do poço. Eu vi isso acontecer. Eu vi quem tem uma perenidade, uma continuidade no trabalho, que sofre menos emoções. Então, eu só olhei para o lado e falei, já sei o que eu vou aplicar para mim. É só você olhar para o lado. É incrível como na Bíblia tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo. Todas os defeitos, todas as falhas que a gente comete, se for olhar lá, alguém já cometeu, alguém já fez e está escrito ali. O rei Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Todos os reis na época pediam poder e dinheiro para Deus. Ele pediu sabedoria. E ele foi o homem mais rico, teve mais poder da história. Está na sabedoria.
Você tem que buscar conhecimento. Você é técnico, advogado, contador, médico. Você tem que buscar conhecimento, é obrigação. Você escolheu ser um técnico. E aí sim eu busco sabedoria em outros campos da minha vida. Você tem que ter isso. Você tem que buscar isso. Doutor, e hoje, o senhor já tem uma estrutura um pouco diferente, um pouco maior. Sim. Os problemas que ocorreram em 2016, 17, 18, hoje são as mesmas dificuldades encontradas? São dificuldades diferentes por ter uma equipe, por ter mais pessoas? Não, os problemas são outros, né? Quando a gente sonha que a gente quer chegar, a gente não sabe o que é estar lá. A gente só quer chegar, né? E aí quando a gente chega, a gente vê que não é fácil se manter. Então os desafios hoje, claro, sempre a gente pensa em crescimento, sempre a gente pensa em escalar, mas é se manter. Porque a todo momento se renova, a todo momento alguém vem para o mercado, a todo momento as coisas mudam. E aí você tendo já colaboradores dentro da sua equipe, que também contam com aquela remuneração, porque também tem famílias, você se preocupa com tudo isso. Eu tenho dentro da minha equipe pessoas casadas com filhos, pessoas casadas sem filhos, pessoas que usam do dinheiro para pagar curso ou faculdade. Dentro do time tem esse perfil de pessoas. Pessoas que estão sonhando, que querem um carro bom, que querem uma viagem boa. Então, alimentar tudo isso, dar a oportunidade para que todos realizem seus sonhos, isso tem que ter receita, isso tem que ter faturamento. Então, os desafios mudam. Mas se manter, além de crescer, se manter é bem desafiador. E eu me lembrei agora do meu primeiro ano de empreendendo, a primeira festa de confraternização, final de ano. E aí, voltando da festa, eu tava com minha esposa, a gente foi colocar gasolina no carro, eu parei assim, eu falei, nossa, eu vou ter que, vou chegar em casa, vou trabalhar. Ela, vai ser louco, né? Meia-noite e pouco, não quer trabalhar agora. Eu falei, meu, agora não é só a gente. A gente tem pessoas lá que tem família, o que a gente tá fazendo mexe com sonhos. Sim. Pessoas que abandonaram, às vezes, saíram do emprego anterior para cá, acreditando em algo. E se desse antigamente errado, eu e você tava ferrado. Agora não. Agora tem muitas famílias aqui envolvidas, né? Então isso é uma coisa que mexe muito com a gente. E crescer, que nem o senhor mencionou, dói pra caramba. Dói. É muito difícil crescer. E por isso que tem até aquela questão da ambição, né? Até onde você quer ir, até onde você quer pagar o preço. Porque acho que a dificuldade que o senhor tem hoje, acredito que deve ser 10 vezes maior do que a dificuldade, as maiores, né, do que as dificuldades que o senhor tinha quando não tinha ninguém, nenhum colaborador, nenhuma pessoa, nenhum associado, nenhum sócio de serviço, quando era só o senhor. Antes era eu, né? Olha que simples. Então você se vira, você come da forma que dá, se veste da forma que dá, você é você. Entendeu? Se autossustentar é muito mais simples do que sustentar outro, né? Com certeza. E essa mentalidade empreendedora, que não é tão fácil assim encontrar no mercado jurídico, de onde veio? O senhor foi alguma especialização, livros, cursos, ou realmente o senhor foi construindo isso ao longo dos anos, olhando exemplos ali ao redor? Eu queria te dar uma história linda, mas eu vou estar mentindo. E eu tenho comigo que mentir não é a minha, né, minha, sabe? Assim, a necessidade é a mãe da criatividade. Eu vou ser bem honesto com você. Eu era louco para virar bancário. Achava muito legal trabalhar no banco, os benefícios, até no mundo jurídico, não tem problema, entendeu? Eu tô falando isso já novo, tá? Com 17, 18, 19 anos. Se eu tivesse tido uma oportunidade de mercado numa empresa grande, pode ser que eu não seria empreendedor. Pode ser que eu não seria empreendedor. Entendeu? Acho que tenho o perfil de empreender, acho que está muito atrelado às minhas características,
Mas, quando a gente pega lá um jovem no estágio de 17, 18 anos, você molda ele. Então, se eu tivesse sido moldado, pode ser que eu não seria um empreendedor. Viralizou certa vez um vídeo do Silvio Santos falando que ele abriu um canal de televisão porque os outros canais não deixavam ele trabalhar, não davam oportunidade para ele. É mais ou menos isso. Os currículos que eu enviava, as oportunidades que apareciam sempre eram prioridade às faculdades mais renomadas. As deficiências que quase todos, a grande maioria que vem de uma escola pública tem na escrita, na linguagem. Aí você vai concorrer com um rapaz que fala 2, 3 línguas, que fez intercâmbio, que fala inglês fluente. Como que você entra num escritório grande que ele atende clientes lá de fora? Tem escritórios que pagam 5 mil para estagiário. Mas e aí? Você morou 1 ano em Londres? Você fala bem inglês? Você consegue atender as demandas do cliente dele que está lá, fora do país, em qualquer lugar do mundo? Impossível. Você entende? Então, as oportunidades também foram escassas. E aí a gente tem que criar as oportunidades. Sonhador eu sempre fui. Então, vamos embora, vamos trabalhar. Não, perfeito, concordo plenamente. Comigo aconteceu também muito. Acho que até as histórias são parecidas. Sim. Em algum momento. E, doutor, de onde você tirou a ideia, a vontade de iniciar na carreira política? Posso dizer assim, Sim, política, né? sim. Na OAB, como secretário atualmente na subseção Penha de França. Lembra quando a gente fala de sorte, fé, competência, essas coisas? Eu jamais achei que eu ia virar diretor de ordem. Não passou pela minha cabeça ser diretor de ordem. Quando eu fui convidado, eu achei estranho. Inclusive, falei pro meu grande amigo, Marcelo Paiva, que eu ia pensar. Cheguei em casa e falei pra minha esposa. Fui convidado para virar diretor de ordem. E aí? Ela falou, você é maluco. Você quer arrumar mais uma coisa para fazer? Você já faz tanta coisa. Eu vou. Eu gosto, eu quero, eu vou. Então, assim, surgiu a oportunidade. Não planejei essa oportunidade, tá? Eu sou apaixonado pela Penha. Eu morei na Penha. Eu me dou bem com os advogados da Penha. E eu entrei na Penha através do futebol, porque eu amo futebol. Sou corintiano, mas hoje metade do coração é Penha. Porque, assim, eu gosto muito de futebol. Fiz amigos maravilhosos no esporte da Penha, no futebol da Penha. Então eu sempre encabecei o futebol. Eu sempre estava à frente das decisões do futebol. Porque tem uma parte chata de quem quer jogar bola, que é a organização. E se ninguém organizar, não tem futebol. Porque tem muita gente que só quer pegar a chuteira e jogar. E eu fui essa pessoa que tomei a frente. Ninguém faz nada sozinho. Tenho meus diretores que ao longo do tempo mudaram, mas hoje é o Fernando, é o Juarez, é o Zacarias, é o Alexandre, é o Wallace. Hoje é esse elenco, mas lá no começo eram outras pessoas que hoje não fazem mais parte, cansaram, saíram, envelheceram, não querem mais jogar, essas coisas. Então eu sempre fui à frente do futebol da Penha. Então eu estava inserido dentro da subseção, dentro do esporte, e aí eu já perguntei para o Marcelo porque ele me convidou, porque eu não estava planejando isso, e ele me convidou, e eu decidi aceitar. Não foi algo planejado, foi algo que apareceu e eu decidi aceitar. E como que funciona? Tem um período de 1 ano como secretário, São mais? 3 anos. 3 anos. São 3 anos de mandato, né? Os cargos, a diretoria executiva são 5 pessoas. Presidente, vice-presidente, tesoureira, secretário-geral, que é a minha função, e secretária adjunta, que é a função da Rúbia Neves. Então, presidente é o Marcelo Paiva, vice-presidente é o Dito Cardoso, tesoureira Nália Roma, eu, Kleber Moreira, e a Rúbia Neves como secretária adjunta. Demora 3 anos o mandato. Agora, em novembro, teremos eleições novamente, né? E aí... Desculpa, porque essas pessoas é como se formassem uma chapa. Isto. Ok. Isto. Aí pode ter oposição. Quem quiser se candidatar, pode se candidatar. Nós temos um pouco mais de 3 mil eleitorados de advogados na subseção Penha. E aí trabalha por votos. É igualzinho uma eleição partidária, mas é uma eleição de classe, né?
E aí as pessoas votam na chapa que entende que vai melhor representá-los na subseção. Não, perfeito. E o que faz um secretário-geral? Até para quem não A minha conhece. função é cuidar dos funcionários da casa, Perfeito. né? Então acredito até que o presidente, pela minha especialidade na área trabalhista, me convidou para esse cargo justamente por isso. Eu cuido da gestão dos funcionários da casa. Então, por exemplo, funcionário que precisa tirar férias, eu tenho que assinar. Funcionário que está com alguma situação precisa conversar comigo. Desempenho dos funcionários. Questão que precisa atendimento aos advogados, se está faltando. Eu tenho um contato muito comum com o líder da casa. A gente nomeou um líder, indicou um líder da casa, um gerente, né, que chama líder. E ele traz algumas questões que, eventualmente, a casa está com algum problema, ele traz para a gente resolver. E geralmente as eleições são no final do ano? Novembro. E aí tem um período anterior para fazer uma divulgação das chapas, acredito, campanha, né? Isso, uma campanha. E aí lá nessa época poderá ali falar um pouco mais sobre os detalhes, se candidatar para para presidente. A oposição, eu já fui oposição do presidente Marcelo, inclusive, depois ele me convidou. A oposição e a situação vão apresentar as suas propostas do que entende ser bom para a advocacia. A oposição, como característica de qualquer oposição, seja do partidário, de classe, vai querer apresentar o que entende de defeitos ou de erros da atual gestão, né? E apresentar as propostas deles. E aí a gente é igualzinho a partidário. A gente vai apresentar as propostas, mostrar o que já foi feito, a situação mostra o que já foi feito, o que foi realizado, e pede voto. Pede voto. E olha como o presidente Marcelo Paiva, ele não conheço, mas acredito que é bem diferenciado. Porque ele convidou alguém da oposição. Que geralmente o pessoal acredita dele. Que é inimigo, né? Mas não. Eu fui oposição dele. Não. Assim, eu já falei isso. Eu gosto muito de todo. A doutora Anália Roma foi minha professora na graduação de processo civil. E hoje a gente divide mesas de decisão, assim. Eu tenho um afeto profundo por ela. O time todo é bem unido, assim, sabe? O time todo é bem unido. Mas, falando especificamente do Marcelo, estou elogiando ele aqui, porque eu já elogiei ele presencialmente, tá? Esta parte da política eu não sei fazer. Eu só falo o que eu sinto e que penso. E realmente ele é uma pessoa diferente. E futuramente também, caso queiram, tanto a posição como a posição como a oposição, a Lawcast aqui está com as portas abertas para futuramente vocês mostrarem querer divulgar o trabalho, querer divulgar as ideias, o que vocês pensam, o que vocês acreditam, caso queiram concorrer novamente ou montar alguma chapa. Legal, obrigado. E doutor, algo que eu estava pensando aqui, olhando lá para trás, todo o histórico, a experiência que o senhor teve, o senhor faria algo diferente? Daria algum conselho pro Kleber? Aquele Kleber que tinha 25, 29 anos, começou na faculdade. Olha, eu vou falar uma coisa para você. As nossas experiências nos trazem até aqui, né? Se eu fizesse diferente, será que eu me sentiria tão realizado quanto eu sou hoje? Eu já fiz constelação familiar. E me fizeram essa pergunta no familiar. E aí olharam o Kleber pequeno e o Kleber grande. E falaram assim: o que você falaria para esse Kleber pequeno? E eu vou responder para você o que eu respondi na minha terapeuta, na constelação familiar. Só continua. Só continua. Só continua. Podemos terminar com essa frase. Doutor, teria algum conselho, orientação para quem está estudando agora, que sonha em ser um grande advogado de sucesso? Obviamente que o sucesso, como conversamos anteriormente, é subjetivo. Sim. Que talvez o senhor gostaria de ter ouvido lá atrás? Olha, o sucesso é subjetivo, mas ele tem alguns pontos objetivos, né? Ele está muito atrelado a você ter uma boa saúde, ele está muito atrelado a você ter uma saúde financeira também. É muito difícil você encontrar a pessoa que está com dificuldade de pagar o condomínio ou sendo despejada e ela achar que ela tem sucesso. O sucesso está atrelado ao dinheiro. O quanto do dinheiro que é subjetivo, né? Mas se você colocar que a maioria das pessoas, inclusive sociedade, acha que um promotor, um juiz tem sucesso, a sociedade acha isso. Se você é advogado, se você é contador, eu já vivi essa experiência, tá?
e você sai para jantar com um amigo que é juiz, por exemplo, e os dois entram a pé no lugar, e aí as pessoas sabem que você é advogado e que ele é juiz, as pessoas vão falar, nossa, ele é juiz, nossa, ele é promotor. Ela só vai falar nossa para você, advogado ou contador, se você chegar de Porsche, de Lamborghini. Aí ela fala, nossa, ele é advogado. É uma realidade, tá? Socialmente falando, eles possuem algo diferente do que os outros, desde que você mostre sucesso financeiro. O salário deles, eu não sei real qual é, mas o que publica nos editais, aí fica em torno de 30, 40 mil reais. Então, se você olhar que o salário do funcionário público está na casa de 30, 40 mil reais, se é realmente isso eu não sei, tá? É o que aparece nos editais, a gente pode colocar no mundo jurídico esse patamar de sucesso. Certo? Poxa, se eu busco isso, eu não posso... Eu tenho que usar isso como referência para entender se eu estou feliz ou não. Mesmo que eu não atinja isso, ou que eu não passe isso, sabe? Somado a algumas coisas que, por exemplo, a minha família me complementou. Ela me completou, meu filho me completou. Então, dentro desse cenário de sucesso, é importante você ter clareza do que é sucesso. Definindo na sua vida, para você, o que é sucesso, aí você começa a traçar como buscar ele. Porque ele pode ser empreendendo ou não empreendendo. Empreender tem seus desafios, mas também tem seus louros. Ser empregado também tem seus desafios e também tem seus louros. Põe na ponta do lápis o que é um bom convênio. Põe na ponta do lápis o que é uma vale alimentação. Põe na ponta do lápis os benefícios que eu recebo como empregado, fora o meu salário, que eu como empreendedor tenho que pagar. Então não é tão ruim assim ser empregado como muitos defendem. Depende muito da minha estratégia de carreira. Agora, para aqueles que querem empreender, definir para você, ter clareza do que é importante para você, ajuda a você a percorrer um caminho que você sabe aonde você vai. Você não sabe as pedras que você vai alcançar, que você vai ter que pular, que vão te barrar, que você vai ter que desviar da ponte que você tem que pular. Isso você não sabe, porque é durante o caminho que você vai ver os obstáculos. Mas você sabe qual é o caminho. Eu sabia qual era o meu caminho. Eu sabia o que eu queria para mim. Entende? Isso facilita muito a sua vida. Olha, mas apareceu uma oportunidade aqui. Sou advogado trabalhista. Olha, mas apareceu uma oportunidade aqui. Eu sou advogado trabalhista. Olha, mas... Olha aqui um processo criminal milionário. Eu sou advogado trabalhista. Pode ser que eu tenha perdido alguma outra oportunidade? Pode, não sei. Eu não desviei do meu caminho. Eu até fiz essa pergunta antes, acabei esquecendo. Quando o senhor mencionou que o senhor acredita em uma advocacia full service, mas não no advogado full service. Hoje o senhor não tem sócios de capital. Só eu. Só associados. E o senhor acredita que trazendo especialistas para liderar essas novas frentes, você acha que seria a melhor opção, ou você também cogita ou já cogitou trazer sócios para levar essa nova frente? Eu sou aberto a tudo. Eu sou aberto a tudo. Empreender tem que se jogar. Eu sou aberto a tudo. Se tem um profissional qualificado que vai agregar ao escritório, que tem condições de, além de trazer uma carteira, formar uma carteira, usar a estrutura, entrar no time para uma área nova, por que não? Por que não? Só tem que fazer sentido. Eu sou muito, dentro do meu escritório eu prego muito os valores. Meus clientes sabem disso. Tem que fazer sentido. Nunca para mim, Felipe, dinheiro foi por dinheiro. Nunca. E nunca vai ser. E nunca vai ser. Dinheiro não é pelo dinheiro. Como conversamos anteriormente no off, o senhor mencionou que às vezes tem advogado que mora na Praia Grande, pega a praia 3 vezes por semana, tá feliz pra caramba. É isso. E talvez se tivesse a nossa vida, estaria totalmente infeliz. Sim. É importante você ter a divisão do que é ambição e do que é ganância, entendeu?
O dinheiro, pra mim, só pelo dinheiro, ele é muito vazio. Ele é muito vazio. Eu sou totalmente desapegado a dinheiro. Desde que eu tenha a minha segurança, cuidar da minha família e do meu filho, eu sou desapegado ao dinheiro. Dinheiro é consequência. Não, perfeito. Doutor, estamos caminhando para o final do podcast. Conversamos sobre o início da carreira do senhor, as dificuldades encontradas, fase empreendedora, dicas para advogados iniciantes, começando agora, estudantes também. Teria algo ali que a gente não conversou, só gostaria de pontuar? Não, acho que com o tema de empreendedorismo, acho que a gente abordou bastante tópicos relevantes, assim, sabe? De você buscar vender, buscar gerir, se aprimorar tecnicamente, aprimorar outras habilidades. Eu acho que a gente atingiu o objetivo da conversa. E queria terminar, então, já que estamos indo para a parte final, com a frase que eu falaria para mim mesmo. Continua. Tem uma frase que eu li em um dos cursos que eu fiz, que eu levo isso como um mantra para mim. Só não consegue quem desiste. Só não consegue quem desiste. Eu ouvi uma frase parecida fazendo jiu-jitsu faz 40 dias, mais ou menos. E o professor falou exatamente algo bem parecido. Ele falou que todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Isso. Eu tenho um irmãozão meu, Alexandre, que ele é faixa preta em jiu-jitsu. Foi ele que me inseriu no jiu-jitsu. E quando ele foi pegar a faixa preta, eu tava lá, aplaudindo ele. E ele falou essa frase. Eu fui um faixa branca que não desisti. O maior orgulho dele é ser faixa preta de jiu-jitsu. Veja, ele demorou mais de 12 anos para virar faixa preta. O Sebrae te dá esses números. Só pesquisar no Sebrae. O quanto que a empresa precisa ter de tempo para começar a ganhar um fôlego que passa dos 5 anos. Se você pegar o advogado, até 5 anos de OAB ele é jovem advogado. Então o meu maior conselho, saiba para onde você vai e continua. E continua. O pessoal desiste. O pessoal para na primeira adversidade que aparece. E vai aparecer muitas. E vai aparecer pro resto da vida. Com certeza. Você escolheu uma profissão que resolve problemas. O que mais a gente tem que ter é problema. Tem um livro chamado Oba, Problema. Leiam esse livro, leia esse livro. Eu vou pegar a recomendação, vou até Pode botar pegar. aqui. Oba, Problema. Eu não conhecia, não. Se eu sou advogado e resolvo o problema, por que eu vou desistir dos problemas? Eu vou resolver problema pro resto da minha vida. Oba, Problema. Já marquei aqui já porque eu vou comprar. Pode ler. Isso aqui eu adoro indicar. E o legal desse bate-papo, dessa conversa, é que desse outro lado da mesa, recebendo grandes convidados como o senhor, Obrigado. O que a gente, e até o pessoal que está aqui da produção ouvindo, o que a gente consegue evoluir é algo surpreendente, que eu não imaginava isso. Porque você acaba pegando várias histórias, vários contextos diferentes, vários pontos de vista, que às vezes você às vezes tinha alguma dúvida ou não tinha ali algo formado, óbvio que a gente sempre vai mudando, né? E constrói uma pessoa melhor, constrói um profissional melhor. Eu vou até também ler um pouco mais da Bíblia. Pode ler Provérbios. Vou ler Provérbios. Vou pegar um texto. Posso terminar com esse texto? Claro. Então? Preciso do meu celular. Imagina, o pessoal pediu pra pegar aqui o celular. Eu vou terminar com um texto, então. A gente já que liga você ele. quer. Obrigado. Deixa eu terminar com um texto bíblico aqui. Que isso eu até vou anotar também, porque... Posso? Claro. Vamos lá, ó. Cada Bíblia, a depender do autor, vai narrar de um jeito, tá? Mas Provérbios fala assim, olha. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Por isso que tem o livro de Provérbios, porque Salomão, filho de Davi, quer deixar uma carta pra gente, para as orientações, tá? E aqui ele começa a falar várias situações importantes. Por exemplo, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo da equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso,
O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. E o entendimento adquirirá sábios conselhos. Então, se você pegar o inciso 5 de Provérbios 1, o sábio ouvirá. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Certo? E crescerá o seu conhecimento. Você acabou de falar que a conversa com os seus entrevistados faz você aprender coisas novas. Isso é um princípio da sabedoria, ouvir. E o entendimento adquirirá sábios conselhos. Lembra que eu falei para você, eu só olho para o lado e vejo quem deu certo ou não? Pessoa do bem quer te dar um conselho, quer te dar uma dica. E continua aqui. Aqui fala até de respeitar, ouvir os pais, mãe e tal. Então dá uma lida em Provérbios que você vai achar interessante e você vai encontrar mais ou menos isso que eu vou dizer agora em Provérbios, em algum dos seus incisos. Que é tolice você dispensar a sabedoria, o conhecimento. A gente tem que buscar conhecimento a todo momento, em todos os campos. Essa é a mensagem que eu quero passar para quem quer começar. Busque conhecimento. Inteligência artificial é bom? É. O Google é bom? É. ChatGPT é bom? É. Mas ele não te traz conhecimento. Ele não aperfeiçoa a sua técnica. Ele não te deixa uma pessoa intelectualmente preparada. Você pode usá-lo, mas não despreze o outro. Não despreze a boa leitura de um livro. Felipe, que é a maneira mais fácil de você... Mais fácil? Não, a palavra errada, mais fácil. Você quer, quer um momento... Quer uma situação mais voluntariada de fazer alguém crescer, fazendo um livro para a pessoa ler da sua experiência? A pessoa é muito nobre de escrever um livro e aplicar tudo, colocar tudo naquele livro, o que ela deu certo, para te ensinar a dar certo. Por que as pessoas não leem? Quer um outro exemplo de finanças muito conhecido? Lê Pai Rico, Pai Pobre. É um livro maravilhoso que te dá insights importantes. Então, essa é a mensagem que eu quis compartilhar. Espero que tenham gostado. Doutor, muitíssimo obrigado novamente por sua participação. Como imaginei, realmente esse bate-papo, acredito que vai ajudar muitos advogados. Para quem está assistindo, doutores e doutoras, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com mais advogados, para que essa conversa ou esses episódios possam auxiliá-los de alguma forma. Então nos vemos até o próximo episódio e não se esqueçam que o Lawcast, o objetivo dele é transformar desafios jurídicos em sucesso.